A todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, irmãos, nós iremos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus nesta noite. Pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com ele vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como amava? E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhes: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Esse texto que nós acabamos de ler está falando acerca da ressurreição de Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus era amigo de Marta e Maria. E Jesus tinha uma amizade com aquelas pessoas ali. E nós aprendemos algo, que a doença, o mal, chegou nesta casa. Sim, atingiu a vida do seu amigo chamado Lázaro. E devido a esta enfermidade, Lázaro, ele veio a falecer. E as suas irmãs ficaram tristes por ter perdido o seu querido irmão. E eles mandam um mensageiro até Jesus. Mas quando Jesus retorna do lugar onde ele estava, já havia sepultado a Lázaro. Na visão humana, não tinha mais nada que pudesse fazer em relação ao querido Lázaro. Mas louvado seja Deus. O Senhor Jesus poderia, naquele dia, voltar no mesmo dia. Poderia voltar no segundo dia, no terceiro dia. Mas a Bíblia vai dizer que ele volta depois do 4º dia, onde já não havia mais condição de vida, onde já não havia mais esperança, uma visão humana para aquela situação. E Jesus vem, como diz o próprio texto, e quando Jesus chega, e ele vê os judeus ali chorando, porque Lázaro, diz o texto, era muito amado pelos irmãos. Diz a própria palavra que o próprio Cristo também, ele sentiu um pesar no seu coração. Versículo 35 do capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus chorou. Nós aprendemos algo nesta noite. É poucas vezes que a Bíblia vai dizer que Cristo chorou. Capítulo 19, versículo 41 de Lucas, a Bíblia fala ali, falando também da entrada triunfal de Cristo, quando Cristo ia entrando ali em Jerusalém. Aquela multidão clamava ao Senhor e louvava ao Senhor. E quando Cristo olhou para aquela multidão, olhou para a cidade de Jerusalém, a Bíblia vai nos relatar ali também que Jesus Cristo teve dó daquela cidade, daquele povo, e a Bíblia diz que Jesus Cristo chorou. E nós aprendemos algo, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele está acima de tudo. O Senhor Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós aprendemos que Jesus Cristo, assim como ele se compadeceu de Marta e Maria, assim como ele está se compadecendo também dos amigos, dos judeus que ali estavam, que chegaram ao ponto de dizer: não poderia este, que deu vista ao cego, não poderia esse também ressuscitá-lo? Então, Cristo se compadece daquele povo. Cristo se compadece daquela situação. E agora Cristo, ele vai entrar, irmãos, com ação naquela situação. Eu quero deixar a palavra de Deus ao teu coração. Jesus também, ele tem olhado para a tua vida. Jesus também, ele está contemplando a minha e a tua situação. E tem todo o poder para nos trazer a vitória. E tem as respostas para aquilo que nós temos passado. Aquela família veio a enfrentar a morte. Mas louvado seja Deus nesta noite, que aquela família, meu querido e amado irmãos, tinha Jesus Cristo. Aquela família tinha Jesus como seu amigo. E que bom é, irmãos,
termos Jesus como nosso amigo. A nossa família, a nossa casa, as nossas vidas tem o Senhor Jesus Cristo. Com certeza, Ele vai cuidar das nossas vidas. Ele vai entrar com providência, irmãos, na situação difícil que nós venhamos a passar. E quando Marta e Maria, que tinha Jesus como amigo, estavam enfrentando aquela situação, o que acontece? Jesus Cristo não chegou nem atrasado, nem adiantado. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, chegou no momento certo. Vai disso para Jesus Cristo, que já cheira mal. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, Lázaro já estava em estado de decomposição. Lázaro, já não havia mais esperança para Lázaro ali naquela tumba. Eu glorifico o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus Cristo chega na hora certa. Jesus Cristo, irmãos, Ele entra com providência. Jesus Cristo, irmãos, Ele se compadece das nossas vidas e traz solução, e traz cura, e traz aquilo que as nossas vidas, que a nossa alma necessita. E Marta, ela questiona Jesus, mas Marta e Maria esqueceram de uma coisa, que ela não estava diante de um homem qualquer, estava diante do leão da tribo de Judá, ela estava diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ela estava diante, meus queridos irmãos, do Filho de Deus. E onde Jesus está, Ele tem a solução, Ele é a esperança, Ele é o escape, Ele pode fazer todas as coisas. Nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, nós sabemos que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, nós sabemos que Ele pode fazer todas as coisas. Eu tenho certeza que não importa o que você venha enfrentar, o importante é crer, manter a sua fé de pé e saber que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele tem poder até mesmo sobre a morte. Aqui está uma prova que Jesus é Senhor de todas as coisas, que Ele é Deus Cristo, para não haver sombra de dúvida. Ele chega depois de 4 dias, ele diz: Lázaro, sai para fora. Vamos imaginar, Lázaro está ali 4 dias na cova, e Cristo chega à porta do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. O poder de Deus entrou naquele lugar, o poder de Deus entrou naquela escuridão, o poder de Deus quebrou as cadeias da morte. Era algo fora do normal, era algo fora do comum, era algo que olhos humanos não estavam acostumados a ver, mas ali estava o Filho de Deus, ali estava o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro Santo, o que tem poder para até dos mortos ressuscitar. E Ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias, e Ele diz no próprio texto que Ele fez isso para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. Lázaro ouve aquela voz. Agora aquele que era morto, que era defunto, começa a viver. Imagine comigo os dedos de Lázaro começando a se mexer. Imagine comigo o cérebro de Lázaro começando a funcionar. Imagine comigo o coração de Lázaro começando agora a pulsar. Veias e artérias levando e trazendo sangue. Agora pense comigo, todos os órgãos do corpo de Lázaro começando a funcionar, e o nome do Senhor Deus sendo glorificado naquele lugar, naquele momento. E diz a palavra que Lázaro sai. Todos os judeus que ali estavam presenciando aquela cena, eles estão vendo o milagre acontecer. Irmãos, Deus, Ele é fiel. O que você tem enfrentado, isso é nada diante desse nosso Deus Todo-Poderoso. A tua causa, o teu problema, a tua dificuldade, a tua barreira, os teus gigantes, as tuas limitações, tudo isso é pequeno diante desse Jesus Todo-Poderoso. Mas tão somente devemos, irmãos, manter a nossa fé, devemos manter a nossa esperança. Devemos não fazer como Marta e Maria. Bem verdade é, meus queridos e amados irmãos, que não era uma situação fácil para Marta e Maria, pois nenhum de nós estamos preparados para certas situações. Nenhum de nós estamos tão aptos a enfrentar certas tempestades que advêm na minha e na tua vida. Para aquela família,
Era dias normais, um dia como outro qualquer, mas a morte chegou na casa de Marta e Maria. Dias de tempestade chegou naquela família. Mas volto a dizer que Jesus Cristo chegou na hora certa. Jesus Cristo chegou no momento certo para dar vitória àquela casa, àquela família. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, irmãos, ele eleva seus olhos aos céus e diz: Pai, graças eu te dou. Eu peço assim, para que ele saiba que tu sempre me ouve e para que o teu nome seja glorificado. O nome do Senhor Deus estava sendo glorificado naquele dia. Naquele dia era o dia de vitória para a vida daquela família. Naquele dia era o dia de mudança. Era uma nova página se escrevendo ali. Era um novo começo. Tanto para aquelas duas mulheres, que agora seriam impactadas com esse testemunho. Seria impactada, a sua fé seria renovada. A sua maneira de ver as coisas seria mudada. Seus olhos estavam sendo agora abertos. Ela estava agora participando da história. Onde elas fossem agora, elas iam dizer: olha, um dia eu vi com meus olhos. Olha, um dia eu contemplei com meus olhos. O Filho de Deus vivo trouxe dentre os mortos, meu irmão. Estou aqui dando testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Irmãos, devemos pautar a nossa fé nas Sagradas Escrituras. Aqui está registrado no capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele tem poder sobre a vida. Ele tem poder sobre a morte. E nós aprendemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele é Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo é que pode mandar na minha e na tua vida. Existem muitas pessoas passando pelo aperto nesse exato momento. Existem muitas pessoas enfrentando o medo, enfrentando as dificuldades. Existem pessoas nesse exato momento até com medo de morrer. Mas nós que conhecemos e que nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, não devemos, em hipótese alguma, irmãos, temer a morte. Então somente devemos, irmãos, manter-nos firmes na promessa do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a nossa esperança, irmãos, deve manter-se firme naquilo que nós aprendemos. O apóstolo Paulo foi um dos homens que muito falou sobre a ressurreição. Muito falou sobre esse Jesus que está sentado à direita de Deus Pai. O apóstolo Paulo chega a dizer com precisão, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 21, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, irmãos. Olha, Paulo também, ele conhecia a esse Jesus, que ele diz que o viver era Cristo, mas o morrer era ganho. Ele diz claramente que desejava deixar esse corpo e estar com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza essa doutrina principal do cristianismo, que é a ressurreição, que é o ponto-chave aqui nesse texto. Já falamos aqui de confiança nesse texto. Já falamos nesse texto de esperança. Já falamos nesse texto de desânimo da família de Lázaro. Já falamos do que eles estavam enfrentando. Mas estamos focando no destaque do texto, que é a ressurreição. Que é destacar que nós estamos servindo a um Jesus Cristo poderoso. Ei, meu querido irmão. Ei, meu querido amigo. Amiga. Pense bem nisso. Só Cristo pode carimbar seu passaporte para a eternidade. Em Cristo Jesus, nós temos a plena confiança que passaremos daqui para a glória. Nós temos a plena confiança que se fecharmos os olhos aqui, vamos abrir na eternidade. Mas bem poucos têm essa esperança. Bem poucos têm essa confiança. Porque verdadeiramente não têm uma experiência, não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós, dentro da sua graça e misericórdia, conhecemos um pouquinho daquilo que Ele revelou pelas suas sagradas escrituras. E assim como Paulo falou com precisão de vida eterna, de esperança, de alguém que poderia vencer a morte, nós também podemos dizer. E no capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, acerca da ressurreição,
E Paulo, ele fala que ele tem uma experiência. Ele começa a dizer que a experiência dele está na ressurreição. E que ele foi o último dos apóstolos. E que Cristo havia ressuscitado. E que foi visto por muitas pessoas, dando prova que estava vivo. Além de Cristo ressuscitar a Lázaro depois de 4 dias. E ressuscitar o filho da viúva de Naim. Irmãos, em tempo de angústia e de crise, podemos ainda falar de alegria, de esperança, de vida eterna e ressurreição. Porque somos cristãos e não vamos jogar a toalha. Nós iremos continuar proclamando o Evangelho. Ou com crise ou sem crise. Ou em casa ou na rua. Com máscara ou sem máscara. Nós continuaremos a louvar e proclamar o Evangelho de Cristo. Perto ou longe, nós somos o porta-vozes do Senhor na terra. E no capítulo 26 de São Mateus, ali está registrado que Cristo, irmãos, Ele dá prova cabal para eu e você. Ei, alegre igreja! Não podemos desanimar. Você tem o caminho certo. Você tem o passaporte certo. Você tem passagem nos portões celestiais. O mundo está desesperado porque não conhece a Cristo. Mas nós não estamos desesperados. Nós estamos com fé, com equilíbrio. Nós estamos bem porque cremos que Cristo em breve virá buscar a sua igreja. E no capítulo 26 falam de ressurreição que Cristo faz, igreja. Cristo, irmãos, mais uma vez, além dele vencer a morte na vida de Lázaro, seu amigo. É bom ter Jesus como amigo, porque no aperto da vida, no infortúnio da vida, Cristo vai chegar bem próximo de você, vai estar perto de você e vai dar a vitória. Todos os amigos te abandonarem, Cristo não vai te abandonar. Ele vai estar presente. Às vezes você não está entendendo nada, mas Cristo está perto de você, aí onde você está. Pela fé podemos crer assim. E no capítulo 26 o que acontece? Cristo mais uma vez, irmãos, para envergonhar o inferno, para envergonhar Satanás, seus demônios e toda a potestade e todo o império. Porque essa foi a missão de Cristo. Vim trazendo notório o reino de Deus na vida das pessoas. Porque quando o reino de Deus veio destruindo todo o poder de Satanás. Todo o engano, todo o engodo de Satanás agora estava caindo por terra. E o reino de Deus agora nasce no coração dos homens, trazendo libertação, trazendo vida, trazendo ressurreição, trazendo alegria. E Cristo veio trazer isso. E nesse pacote, nesse item, entra a ressurreição. Muito combatida pelos heréticos, muito debatida pelos aqueles que não amam as Escrituras, pelos céticos. Mas eu e você cremos que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é divino. E no capítulo 26 de Mateus, Ele mais uma vez, quando ali estava, colocado em uma tumba, que assim era o sepulcro da época. Mas diz que um clarão, louvado seja Deus, estremeceu todo aquele lugar, porque onde a glória de Deus chega, onde o poder de Deus chega, algo acontece. Um clarão veio naquele lugar. Aqui os soldados romanos caíram por terra ali. Irmãos, a glória de Deus veio naquele lugar para manifestar o poder de Deus naquele momento. E Cristo Jesus foi ressuscitado. Ele ressuscitou dentre os mortos, para a vergonha do inimigo do Evangelho. Cristo ressuscitou ali, afastando aquela tumba, aquela pedra, selada com o selo real de Roma. Nem o selo de Roma pode deter o teu Cristo, o teu Jesus. E Ele ressuscitou. E pela manhã, quando as mulheres correram ao teu sepulcro, encontra um anjo lá. E elas perguntam para aquele anjo: o que fizeste com o nosso Cristo, com o nosso Jesus? E ele diz: quem procurais? Se procurais o Cristo, não está mais dentre os mortos, pois ressuscitou, louvado seja Deus. Ele ressuscitou, nem a morte pode deixar ele na tumba. Porque se você prestar atenção, muitos morreram, mas seus corpos, se for lá no seu sepulcro, vai encontrar seus ossos, seus vestígios. Mas se você for em Jerusalém, você não vai encontrar
o Senhor Jesus Cristo, mas na tumba, porque Ele quebrou as cadeias da morte e hoje está à direita de Deus Pai para a vergonha do inferno, intercede pela sua igreja. Você não tem um amigo morto distante, não. Você tem um amigo vivo, conforme Romanos capítulo 8, verso 34, diz que Ele intercede por nós. Quando a coisa apertar, Ele vai chegar na tua casa porque Ele é teu amigo. E quem diz isso não é Maviel, é as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz: assim como eu venci, sentei à direita de Deus Pai. Olha, irmãos, mais uma prova. Hebreus capítulo 8, verso 1, também ele diz sobre o sacerdote à direita de Deus Pai. Livro de Colossenses capítulo 3 diz que ele está à direita de Deus Pai. Irmãos, a Escritura está recheada de passagens dizendo que esse Cristo vive. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então eu e você temos motivo para glorificar o nome do Senhor. Eu sei, irmão, que não tem termômetro para medir a fé. Eu sei que na vicissitude da vida, a nossa fé parece se abalar. É muito fácil apontar para A e para B. Mas eu quero ver como é que está a tua fé, a tua confiança. Se fosse Lázaro na tua casa que tivesse morrido. Eu quero ver como é que está a tua fé. Se fosse alguém da tua casa, como você reagiria? Eu quero ver como você se reagiria se fosse alguém da sua casa que estivesse enfrentando um câncer. É muito fácil mandar as pessoas ter fé quando não é eu que estou passando pela dificuldade. Mas naquele dia, Marta e Maria viu a ressurreição ali presente. Ele é a ressurreição, ele chegou ali para mudar a história. Cristo mudou a história daquela família. Tenha Jesus Cristo no centro da tua casa, no centro da tua família. Que Cristo possa, irmãos, trazer um tempo novo na tua vida. Que Cristo possa trazer um tempo novo na vida da igreja. Que talvez possa também estar morto, espiritualmente falando. Mas Cristo quer hoje ressuscitar a minha e a tua vida. Diácono Maviel, o que é isso? Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecado. A Bíblia diz em Efésios 5,14, pelo que diz, levanta tu que dorme dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Mas se a minha vida e a tua vida tiver algo da nossa vida morrendo, te apresento o Cristo ressurreto. Te apresento alguém perto de ti. E o que é que eu faço, diácono Maviel? Eu tenho que ir à igreja. Nesse caso, nesse contexto, não. Você tem que dobrar seu joelho em casa e sinta o Cristo vivo perto de você. Nesse caso, você tem que clamar e você vai sentir o Espírito Santo na tua vida, regenerando, revivificando aquilo que dentro de você possa estar morto e precisa de um refrigério. Irmãos, amados e queridos, nem todos terão a mesma experiência que você vai ter. Nem todos vão desfrutar do que Marta e Maria desfrutou e vão ver o que elas viram. Nem todos vão ter a experiência de Paulo. Mas Deus, irmãos, Ele tem chamado a minha vida e a tua vida para sermos propagadores do Evangelho de Cristo. A palavra nesta noite é esta para os nossos corações. Não deixe que nada venha apagar a sua fé. Não deixe, irmãos, que o Covid-19, não deixe, irmãos, que a mídia, não deixe que o mundo, não deixe que nada possa guiar a sua vida, mas deixe unicamente o Cristo ressurreto morar dentro de você. Deixe o Espírito Santo mover a tua vida e a minha vida. Deixe o Espírito Santo fluir no meu e no teu coração. Que tenhamos um encontro com Cristo verdadeiramente. É tempo, irmãos, de voltarmos aos velhos hábitos, de orarmos noite a fio, de lermos as Escrituras com mais precisão. É tempo, irmãos, de selecionar aquilo que nós queremos trazer para nossas vidas. Deixe
que o Cristo que ressuscitou depois de 3 dias, de que Ele seja o Rei na tua vida. Deixe que esse reino que Ele trouxe, deixa Ele fluir dentro do teu coração. Esta noite eu deixo esta palavra ao teu coração para fechar. Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estarei convosco todo o tempo. Cristo estará com a sua igreja todo o tempo, a todo momento.